Bem, você estava com a palavra quando terminamos? Isso. Eu ia perguntar só uma coisa muito básica. O término do versículo 14 afirma Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Já aparecem esses irmãos nos evangelhos, né? Nos 3 sinóticos. São primos. Aparece. São familiares de Jesus. Fiquemos no genérico. Mas é isso que o Familiares termo de grego Jesus. indica ou o termo grego Não, o termo deixa indica, margem para uma... O termo grego é filho mesmo. Eu me desculpe, é irmão, Adelphos. Adelphos. E o grego tem uma outra palavra para primo, que não é Adelphos. É outro vocábulo. Mas é possível que aqui se prezasse, sobretudo, a antiguidade e o costume aramaico de se chamar de irmãos a família de Jesus. A Igreja Católica Romana não aceita que Maria tenha tido outros filhos com José além de Jesus. Os protestantes aceitam perfeitamente, mas em outro texto e de outro lugar do Novo Testamento estão 4 irmãos de Jesus, mais as irmãs que não são contadas. Seria um pouco estranho imaginar que, além de Jesus, Maria tivesse mais uns 8, 9 filhos. Percebe? Vamos prosseguir a leitura no versículo 15. Para nós, católicos romanos, é alguma coisa normativa. Sim. Né? Maria dogma até. deu à Dogma, luz isso aí não. Jesus e apenas Jesus. Eu não acredito que seja dogma, porque não foi declarado em nenhum concílio ecumênico oficial extraordinário, mas é ensinamento de toda a Igreja em todas as épocas. O versículo 15. Naqueles dias, Pedro... Tudo isto é dito de maneira muito simbólica. Infelizmente, nós não tínhamos máquinas filmadoras e nem Lucas tinha, para mostrar esses acontecimentos. Tudo isto aqui é dito de maneira sucinta e de maneira simbólica. E de maneira lucana também. Por isso que a gente não pode ler Bíblia como se estivesse assistindo TV, né, padre? Não. Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio 12 irmãos. O número das pessoas reunidas era de mais ou menos 120. E disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura em que, por boca de Davi, o Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era contado entre os nossos e recebera sua parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um terreno com o salário da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, derramando-se todas as suas entranhas. O fato foi tão conhecido de todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno foi denominado na língua deles Haceldama, isto é, campo de sangue. Bom, paremos aí. Foi lido bastante. Eu tenho a impressão que alguma vez, não sei quando, não me lembro mais, eu já terei ou já teria explicado a questão de Judas Iscariotes. Que ele tenha entregado Jesus, historicamente, é fora de dúvida. Não iria inventar que um dos mais íntimos amigos de Jesus e discípulos seus fizesse o que ele fez. Agora, a respeito do fim de Judas,
há algumas tradições. Esta aqui é a lucana. A mateana, a de Mateus, difere substancialmente desta. Esta aqui nos diz que Judas, com o dinheiro da entrega, comprou um campo para si próprio. Isto não podia ser feito naquela noite. Para isso deveria haver um tempo suplementar. Mateus nos diz que foi se enforcar e nos dá a impressão de que Judas morreu bem antes de Jesus, ou horas antes de Jesus. Suicídio. Papias, um bispo do início do século II, bispo de Hierápolis, nos conta uma tradição a respeito de Judas. É uma tradição não canônica de Papias. Diz ele que Judas foi se inchando, hidropisia, talvez se chame isso, um inchaço sempre maior, e chegou ao ponto de não poder passar debaixo de um arco onde se passava com uma carruagem. Bom, é evidente que a narração de Papias é legendária. Nós deveríamos escolher, deixando Papias de lado, que tem duas versões, uma longa e outra breve, as duas canônicas, a mateana e a lucana. Qual das duas seria mais aceitável? Não a lucana. Porque é muito difícil entender que uma pessoa caminhando num terreno que houvesse comprado, caminhando, caísse para a frente e se partisse em dois. É muito difícil entender isso, a não ser que caísse em cima de uma faca. É. A mais sugestiva seria a versão mateana do enforcamento. Ô, padre. Só que nós temos uma cena praticamente igual, acontecida 1000 anos antes, no próprio Monte das Oliveiras, quando um arqui-inimigo de Davi, chamado Ahitofel, também lá se suicidou. Estaria Mateus imitando dramaticamente com Judas o suicídio de Ahitofel, de que fala o livro de Samuel, o segundo de Samuel? Eu, pessoalmente, mas claro, não apenas eu, diversos exegetas, admitimos que todos estes textos, canônicos e não canônicos, sejam legendários. Ou seja, não criados do nada. É possível que Judas tenha morrido prematuramente e em circunstâncias tais que pareceu à comunidade messiânica de Jesus um castigo de Deus. E a partir deste fato se criaram contos populares ou lendas a respeito do fim de Judas. Duas delas canônicas vieram parar, uma em Mateus e outra em Lucas Atos. Mais do que isso, nós não podemos afirmar.
Só para completar, talvez seja essa a tentativa tanto de Lucas nos Atos quanto de Mateus, de demonstrar a questão do fim rápido que tem aquele que é iníquo na vida. Porque na Bíblia de Jerusalém, ao lado dos textos, a gente tem passagens. E o paralelo desse versículo, Atos 1, 18, está em Sabedoria 4,19, quando diz assim, se eu posso ler rapidamente. Logo se converterão num cadáver desprezado, numa ignomínia entre os mortos para sempre. Ele os jogará cabeça abaixo, mudos, prostrados, sacudirá seus fundamentos, serão devastados até o fim, viverão na aflição, desaparecerá sua memória. Assim se pensava no judaísmo antes de Cristo. A morte prematura era sempre castigo de algum pecado. Já na época de Jesus, isto aqui tinha sido diluído e o próprio Jesus se afasta desse pensamento. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que Deus fosse nele, no cego de nascença, no caso, glorificado. Nós temos que nos despedir, o nosso tempo é curto, mas eu acredito que estamos avançando e na próxima semana podemos terminar rapidamente este conto, esta narração, e iniciarmos o capítulo 2 com o Pentecostes. Até lá e boa semana a todos. A você e a sua família que sempre nos acompanha aqui através da Rede Vida de Televisão, um bom domingo e uma boa semana.